A última noite de setembro de 1955 trouxe um baque, a perda do mais recente ídolo de Hollywood, James Dean. Se a morte do jovem ator faria dele um ícone, ninguém contava que com o tempo, James Dean seria uma figura de disputas entre héteros e gays. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Assim que terminou o bem-sucedido Sindicato de Ladrões de 54, o diretor Elia Kazan decidiu adaptar o romance East of Eden de John Steinbeck. Foi John quem escreveu para Kazan o roteiro do longa Viva Zapata de 52, e nesses dois filmes, Sindicato e Zapata, Kazan trabalhou com Marlon Brando. Então, para Vidas Amargas, seu plano era usar de novo Marlon Brando, junto com Montgomery Clift, numa trama vagamente inspirada em Caim e Abel, da Bíblia, sobre a tensão parental pós-guerra e família. Mas Marlon e Monty já estavam com mais de 30 anos para fingir que eram adolescentes, e no fundo, Elia Kazan sempre preferia atores desconhecidos, pois dizia, aspas, as grandes estrelas mal são treinadas, ou não são muito bem treinadas. Elas também têm maus hábitos, não são mais flexíveis. Fecha aspas. Assim, seu roteirista de Vidas Amargas, Paul Osborne, indicou alguém novo, que andava atraindo bastante atenção pela Broadway em Nova York. Então, Kazan viajou para Nova York, pois gostava primeiro de conhecer bem os atores antes de trabalhar com eles. Quando o conheci, ele disse, vou te levar para passear na minha moto. Era a forma dele se comunicar comigo, dizendo, espero que goste de mim. Contou Kazan ao escritor George Stephen Jr. Achei ele um menino extremamente grotesco, um jovem distorcido. Conforme fui conhecendo o seu pai, sua família, percebi que ele havia sido, de fato, distorcido pela negação do amor. Procurei Jack Warner e disse que queria usar um menino bem desconhecido. Jack disse, vá em frente. E foi assim que Elia Kazan contratou James Dean. No fim, James Dean ainda teve que fazer um teste de tela com outro finalista para o papel, alguém que também já tentava entrar para o cinema há anos, Paul Newman. Mas Paul já era quase um trintão, e Dean, com então 23 anos, pegou o papel de Caleb Trask, o filho esnobado, e o também desconhecido Richard DeValos conseguiu o papel do filho exemplar, Aaron Trask. Vidas Amargas saiu em março de 55 e foi um grande sucesso de público e crítica, e todos não deixaram de analisar aquele novo ator que despontava. Vários acusaram James Dean até de plágio, dizendo que ele copiava os maneirismos de Marlon Brando, mas muitos o amaram. E com razão, afinal, James Dean arrasa no filme. Com o tempo, ficaram famosas suas supostas cenas improvisadas, a cena de sua dança no campo de feijão, a cena em que deita em posição fetal em cima do trem, e a clássica sequência em que Dean foge totalmente do roteiro quando, após brigar com o pai, ele o agarra chorando. Dean tinha só que ir embora, e a reação de Raymond Massey, como seu pai, é genuína e foi mantida. Portanto, não demorou para James Dean se tornar a próxima estrela do estúdio da Warner Bros., digno de investimentos e mais papéis. Só tinha um porém, o passado controverso do jovem. Segundo o escritor Douglas Rathgib, diziam que Dean mantinha uma arma carregada no trailer do estúdio, dirigia sua motocicleta perigosamente pelas ruas do estúdio e tinha amigos bizarros e desagradáveis. Por amigos bizarros, entenda, gays. James Dean já era uma figura carimbada na época por viver em bares gays, e seu nome já era famoso na rodinha de produtores adeptos do infame teste do sofá. Ele também, não raro, era visto nas esquinas de Nova York se prostituindo e tinha uma relação de anos com o escritor William Best. E como esconder tudo isso enquanto a fama de Dean só crescia, especialmente entre os jovens? Forjando encontro com atrizes populares e vendendo Dean ao lado de Rock Hudson e Tabby Hunter como um solteirão ilegível, com uma agenda atribulada. Daí, vários registros dele com estrelas como Terry Moore e Natalie Wood, alguns com a futura Bond Girl Ursula Andress e a mais famosa de todas, propriedade do estúdio
estúdio da MGM, Pierre Angeli, todos gerando notícias e artigos de revistas. Só que a imprensa não demorou a descobrir os detalhes da vida pregressa do ator, sem falar que as atrizes com quem ele saía vinham todas do mesmo agente, o agente de James Dean, Dick Clayton, e cada encontro era sempre bem documentado, como se o fotógrafo soubesse exatamente onde estar e o que esperar. Assim, James Dean virou uma ameaça aos jovens que precisava ser barrada. Mas antes que as manchetes insinuando os segredos de Dean ganhassem repercussão, o ator, com só 24 anos, faleceu num grave acidente no dia 30 de setembro de 55, o que poderia ser o suficiente para acabar com um falatório sobre ele. Mas Dean tinha deixado um último filme pronto, o clássico de Nicholas Ray, Juventude Transviada. E neste filme ele não poderia estar mais James Dean possível. Lá, ele é oficialmente um adolescente rebelde em carros velozes, brigas de canivete, cercado por pais em crise e amigos igualmente angustiados. Não à toa, a Warner Bros. Tinha planos para que Juventude Transviada fosse um filme B, em preto e branco, e só quando viram que James Dean tinha apelo, o longa foi mudado para cores e filmado no recém-criado formato CinemaScope, quase 2 vezes mais largo que o formato anterior. O filme então virou outro marco, um novo sucesso, e consolidou de vez Dean como ícone, mesmo que lançado quase literalmente um mês após ele ter morrido tragicamente. Não que o mérito do filme só dependa disso, James Dean convence e comove como um jovem perdido que só deseja afeto, mesmo não sendo criança, mas ele não queria ser rotulado assim, e por isso para seu próximo filme aceitou ser um fazendeiro bruto que fica rico, o Jet Rink de Assim Caminha a Humanidade. Novamente, a Warner Bros. Empreendeu numa jogada de marketing, lançando posters e fotos publicitárias que reforçavam o apelo sexual másculo de James Dean, às vezes até colocando sua colega Elizabeth Taylor em posições submissas a ele. E vale ressaltar que para um filme que se passa no Texas e começa nos anos 20, fazia sentido agradar o público com cowboys másculos, mesmo que eles fossem feitos por Rock Hudson e James Dean. E o público comprou, e essa imagem deles foi a que ficou. Assim Caminha a Humanidade saiu em outubro de 56. Foi outro sucesso, e pelo papel James Dean ganhou sua segunda indicação ao Oscar por melhor ator. A primeira foi por Vidas Amargas, e ele foi o primeiro ator a ganhar indicações póstumas ao prêmio nessa categoria. Oi, se você chegou até aqui e curte nosso trabalho, considere apoiar o Sociocrônica lá no Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os valores estão a partir de R$5 e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do canal. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Pensa aí com carinho, muito obrigado pela atenção. Agora vamos continuar o vídeo. Apenas um ano após sua morte, a Ballantine Books encomendou uma biografia de Dean a ninguém menos que seu amante, William Best, que camuflou a parte estranha da vida de James Dean, higienizando sua história conforme o público esperava. Só que nem isso foi o suficiente para a mídia. Pauline Kael, uma crítica de cinema em ascensão, disse ainda em 55 que ver James Dean era como tropeçar no erotismo vulgar dos locais de encontros homossexuais, grosseiramente explícito e indulgente com meninos e suas fixações autoeróticas. Como relembrou o jornalista Jason Colavito ao site Square em 2021. Ou seja, para Pauline, as performances de Dean eram gays e eróticas demais só por serem sensíveis? Em 56, já após a morte do ator, a revista Square zombou da apoteose de James Dean, colocando o rosto dele sob vidro quebrado. E em 59, uma revista pediu ao romancista John dos Passos para escrever sobre Dean, ao que John debochou, chamando o ator de quase uma menina-menino. Adolescentes que imitavam o ator, por sinal, eram vistos na época como piada, já que para os mais velhos, James Dean não era nenhum ideal de masculinidade. Mas aí vieram os anos 60 e uma nova onda de revoluções sociais, negras, feministas e LGBT+. Pouco depois da Revolução de Stonewall em 69, críticos culturais como Park Tyler e Jack Babuscio reivindicaram James Dean como um ícone de libertação gay. Fotos de Dean começaram a aparecer em bares gays e revistas
jornalistas discutiam sua sexualidade de novo. Para completar, foi nos anos 70 que um quarteto de biografias expôs a vida íntima do ator. Em A Short Life, de 74, Venable Herdon colocou James Dean como um prostituto sem limites quanto aos seus atos sexuais. Em The Real James Dean, de 75, Jonathan Gilmour, um amigo de Dean, disse que eles se envolveram em encontros lascivos. E Robert Martinet, em The James Dean Story, do mesmo ano, revelou que Dean se envolveu com um produtor e um executivo bem relacionado e bem mais velho, chamado Rogers Brackett, que levantou a carreira de Dean. Os anos 80 trouxeram uma nova leva de relatos, agora nada lisonjeiros. Em Hollywood Babylon 2, Kenneth Anger retratou Dean como um sadomasoquista que se queimava com cigarros. Já em 92, o jornalista Joe Hyams contou em seu livro Little Boy Lost que o primeiro relacionamento significativo de Dean se deu com um ministro chamado James D. Weir, novamente um homem bem mais velho, enquanto o ator devia ser menor de idade. Contudo, foi o livro de 94 de Paul Alexander, Boulevard of Broken Dreams, que reuniu tudo dos livros anteriores e conseguiu furar a bolha e ser notado pelo grande público. Não à toa, Alexander foi atacado por grandes jornais e até William Best tentou lhe processar, mas desistiu. Afinal, em 2006, William Best lançou seu próprio livro, o Surviving James Dean. Nele, William contou como de fato viveu uma relação de anos com o ator, e na semana em que morreu, James Dean teria ligado para William, pois tinha alugado uma casa e queria viver com o namorado oficialmente à vista de todos. Na noite de 30 de setembro de 55, William estaria arrumando as malas para a mudança, quando recebeu a notícia da morte de Dean. Só que não foi só por causa dessas histórias que James Dean virou um ícone gay. Os dramas de seus personagens eram facilmente relacionáveis com dramas vividos por pessoas gays ou pessoas queers, a busca pela aceitação da família, a sensação de não se encaixar no meio ou num padrão. Em Vidas Amargas, o personagem de James Dean é até visto como esquisito, e em inglês queer nada mais era do que um termo pejorativo para esquisito, estranho. Além disso, nos anos 50, o padrão de galãs eram homens frios e unilaterais, e junto com Marlon Brando e Montgomery Clift, James Dean popularizou esses caras que não tinham vergonha de chorar, ser sensíveis e afetuosos e carentes. You had a good start in the wrong direction back there. Why'd you do it? What do you mean? Mess a kid up? Yeah. Called me chicken? Porém, na metade dos anos 90, os antigos fãs héteros de Dean já estavam na casa dos 30 a 40 anos e se sentiram bastante traídos quando sua vida homoafetiva veio a público, mesmo que eles tenham se identificado por Dean pelas mesmas temáticas de rebeldia e carência. Afinal, Juventude Transviada é considerado um dos primeiros filmes realmente voltados para e sobre adolescentes, mas homens héteros não estão acostumados a ter um ídolo passivo, sadomasoquista e sugar baby para pendurar na parede do quarto ou em sua barbearia. É por isso que, de lá pra cá, a figura do ator virou alvo de disputas entre héteros e LGBT+. Até hoje, tanto nos Estados Unidos quanto fora de lá, muitas dessas histórias não são tão conhecidas. Alguns preferem acusar que a vida homoafetiva de Dean não passa de falatório, e outros esquecem que, em vida, James Dean confessou: Não sou homossexual, mas também não vou passar a vida com uma mão amarrada nas costas. A palavra homossexual nessa década ainda tinha uma conotação clínica ligada a doenças, vale lembrar. Em inglês, a definição queer é o suficiente hoje, mas mesmo dentro da comunidade LGBT+, muitos não aceitam que existem pessoas bissexuais, e as mesmas biografias que relatam seus casos homoafetivos também registram relações sérias de Dean com atrizes menos populares como Beverly Wills e Barbara Glenn, além da premiada Geraldine Page. Lee Sheridan até escreveu um livro só sobre eles, o Diz and Dean, de 2000. A verdade é que muito disso parece exatamente o que James Dean evitou em sua vida.
rótulos. Ele gostava de artes e teatro, coisas que seu pai dizia serem femininas, mas Jim também amava esportes e coisas ligadas a héteros. Parecia sensível e tímido, como contava Elia Kazan, mas também, segundo colegas, podia ser rude e egoísta. E Scott Bowers, em seu livro, até afirma que por baixo disso tudo, o ator era, aspas, um gayzinho certinho, mal-humorado e imprevisível. O próprio James Dean já dizia, sou gentil, muito gentil. Mesmo o ator tendo morrido há quase 70 anos, a marca James Dean ainda lucra $5 milhões por ano, segundo a Forbes. Ou seja, é necessário para muita gente que sua imagem continue viva, controversa, porém heterossexual e quase maniqueísta. E uma coisa que todas essas histórias e biografias comprovam é que James Dean não era plano e nem hétero. Sua própria amiga Elizabeth Taylor, afinal, falou sobre isso no evento GLAAD de 2000. All of my life I've spent a lot of time with gay men, Montgomery Clift, Jimmy Dean, Rock Hudson, were my colleagues, co-workers, confidants, my closest friends, but I never thought of them of who they slept with. They were just the people I loved. I could never understand why they couldn't be afforded the same rights and protections as all of the rest of us. O próprio lema de James Dean era: um ator deve interpretar a vida. E para isso, ele tentou ao máximo viver sua vida. Filho de um pai homofóbico, precisou se vender para sobreviver na pobreza após Segunda Guerra. Perdeu oportunidades por ser considerado afeminado demais e se tornou, não ironicamente, uma referência de masculinidade e um símbolo até hoje. Mas se existe algo que a cultura pop reluta em entender, é que o ser humano é multifacetado e que mitos, muitas vezes, são construídos para esconder verdades que a maioria não está pronta para lidar. Na dúvida, David Bowie, numa entrevista à revista Playboy de 1976, resumiu isso muito bem. Eu não fui o primeiro a divulgar a bissexualidade. James Dean fez isso, muito sutilmente e muito bem. Dean estava calculando, ele não foi descuidado. Ele não era o rebelde que retratou com tanto sucesso. Ele não queria morrer, mas ele acreditava na premissa de se levar ao extremo, apenas para adicionar um corte mais profundo à personalidade de alguém. James Dean sintetizou exatamente o que é tão camufladamente respeitável hoje, o traficante masculino. Era parte de seu incrível magnetismo. Ele era um prostituto. Ele costumava ficar na Times Square para ganhar dinheiro, para poder ir para Lee Strasberg e aprender a ser Marlon Brando. Ele tinha uma pequena reputação sórdida. Eu o admiro imensamente. Oi, sócios! Vou deixar os links na descrição das matérias que a gente se baseou para fazer esse vídeo. A gente também tem 2 vídeos sobre o James Dean, detalhando mais os encontros dele, como algumas figuras foram importantes para que ele se tornasse famoso. Vou deixar também os links na descrição ou procurem aqui pelo canal pelo nome James Dean. E se você gostou desse vídeo em específico, a gente tem um botão valeu aqui pelo YouTube. Também temos o nosso Pix, caso você queira contribuir de alguma forma com o canal, além do Apoia-se ou seja membro. Muito obrigado pela atenção, nos sigam nas redes sociais. É isso, pessoal, até a próxima. Tchau!